Pessoal, tudo bom? Rui Alves, vim falar com vocês hoje sobre a nossa carta do mês Guerra e Paz de Tolstói. Tá? Por que Guerra e Paz? Por que essa analogia esse mês? Logicamente, em parte pelo conflito Israel e Palestina, mas também por todos os conflitos que têm acontecido lato sensu no mundo. Tá? A gente tem Irã, a gente tem Rússia, China e Taiwan, um mundo que não é mais tão uníssono como ele era anteriormente. Tá? E a gente refletiu isso em cartas anteriores, a gente escreveu Andreas Lenin, a gente escreveu o Gambito do Czar 1 e 2, onde a gente já falava de todas as considerações que a gente tem que tomar nas nossas decisões de risco dentro do portfólio, refletindo esse novo mundo. Vamos começar pela primeira grande guerra do mês, a guerra monetária entre o Banco Central norte-americano e a inflação. O que aconteceu? As taxas longas não param de abrir. Por que essas taxas longas não param de abrir? Muita emissão chegando, tá? Você tem um déficit maior, dá uma olhada aí no dado, tá? Dá uma olhada como é que esse déficit tem crescido. Não só o déficit, mas você tem uma conta de juros maior, você tem, na verdade, refazer as contas do Tesouro, tá? Depois do debt ceiling, tá? Muita emissão chegando. E antes a emissão dos meses anteriores eram curtinhas, eram as chamadas BIOS, títulos de curta duração. Agora as emissões estão vindo em prazos mais longos. Dá uma olhada aí no gráfico, como é que está a emissão dos chamados cupons, crescendo. O mercado tem que absorver mais do ratio, difícil. Muita oferta de título, tá? Preço para baixo, taxa para cima, é o que tem acontecido nos Estados Unidos. E a taxa curta? O Fed tem dito que não quer subir a taxa curta, porque a taxa longa já está fazendo o trabalho. Entretanto, dá uma olhada aí nos dados. Dado do mercado de trabalho, muito forte. Dado do PIB, muito forte. Inflação, não está retrocedendo na velocidade esperada. Talvez o Fed tenha que repensar essa estratégia em algum momento e o mercado não considera isso. Tá? Dá uma olhada aí no gráfico da precificação para reunião de dezembro. Quase nada precificado de subidas, pode ser que venha a surpreender. E num ambiente mais restritivo de liquidez, tá? Com mais emissão de títulos e menos liquidez então disponível para ativos de risco, a gente continua num ambiente, a gente continua numa visão que a gente não é construtivo nos ativos de risco no momento, tá? Vou falar da bolsa um pouco depois. Vamos falar um pouquinho de commodities. Qualquer ambiente de guerra, commodities é mais difícil. O petróleo recentemente tem andado uma tendência mais de alta. Não é verdade que qualquer conflito no Oriente Médio implique alta do petróleo. Tá aí até um gráfico para você, se você quiser olhar, dá uma olhada aí. Você vai ver que em alguns conflitos isso não acontece. Mas de modo geral, por que o petróleo voltou a uma tendência de alta? Porque a Arábia Saudita tirou a oferta do mercado, tá? Com essas exportações do OPEC caíram e você tem uma situação no momento em que o petróleo retomou uma tendência de alta. Entretanto, vamos considerar o seguinte, tá? Se você olhar China, ainda tem muito estoque. Se você olhar a capacidade ociosa do OPEP, depois de todos esses cortes, ainda alta. Está aí no gráfico para vocês darem uma olhada. Tá? Então, o que a gente considera? Tem upside, mas tem um limitador. A gente prefere comprar o petróleo de dezembro de 2024, que ainda trada a um desconto substancial ao petróleo de 2023. Tá? A gente também ainda continua vendido no diesel contra o petróleo, a gente era vendido na gasolina, a gasolina fechou bem esse diferencial em relação ao petróleo, a gente acha que o diesel ainda tem mais para fechar. Vamos agora para a Bolsa. De modo geral, a gente ainda não consegue ser construtivo na Bolsa Americana, por quê? O crescimento agora está muito forte, o crescimento deve desacelerar, a liquidez está sendo retirada, não tende a ser um ambiente fantástico para a Bolsa, mas tem muita oportunidade estrutural que a gente explora. Vamos falar aí, a gente explora em biotecnologia, em AI, tá? Inteligência artificial, urânio, tá? Tem muita coisa aí, reshoring nos Estados Unidos, que a gente vai trazer esse tema numa carta futura, tem muita coisa estrutural long, mas a posição combinada é vendida. Então a gente é vendido em coisas muito sensíveis à economia, bancos, consumo, tal, coisas que realmente quando o Powell sobe os juros, ela sente diretamente, ou quando a parte longa da curva se eleva, ela sente muito. Tá? A gente não está apostando numa reaceleração da economia. Último tópico aí, Brasil. Tá? Quando a gente fala de Brasil de modo geral, é impossível não perceber o que aconteceu com a curva de juros. Né? A gente estava praticamente numa situação em que o mercado precificava perto de 9% e de repente a coisa virou, está aí o gráfico, né, como é que essa curva mudou do seu melhor ponto até o ponto atual. A gente acha que antes estava muito ao céu, depois muito ao inferno talvez no momento. E a verdade do Brasil seja um purgatório e não um inferno. Se tiver a oportunidade dessa taxa longa parar um pouco de subir, a gente acha que tem a oportunidade dessa curva ceder e a gente trabalha no momento aplicados. Lembra, a gente era aplicado lá no começo do ano, saiu completamente do mercado, agora entrou gordura novamente nos preços, a gente acha que vale a pena tentar um trade aplicado. Da mesma maneira, vamos olhar para a Bolsa Brasil. A gente olha para a Bolsa Brasil e vê esses ativos com uma TIR real muito alta, principalmente aí no setor de utilities. A gente acha que há uma oportunidade, principalmente se essa taxa real brasileira fechar,
de fazer um dinheiro nesse subsegmento. A gente não é otimista necessariamente na Bolsa Brasil, mas tem subsegmentos do mercado brasileiro que a gente gosta bastante. Tá bom? Um abraço. Não esqueçam de assinar o nosso canal do YouTube, tá? Quiné Investimentos, muito conteúdo bom para vocês. Nosso Instagram, que está sensacional. Vai no blog da Quiné, assina o blog da Quiné para você receber todo o nosso material e a carta da Guerra e Paz de Tolstói vai estar lá. Tá? E não se esqueça também de assistir o Café com Quinéia, tá? Com Alexandre Mendonça de Barros, uma aula de agronegócio, tudo que você sempre quis saber de agronegócio. Não deixe de assistir lá não, gente. Um abraço, até o próximo mês.